Hoje é mais um dia para enfrentarmos a batalha espiritual que nos espera. Não podemos ignorar que a vida cristã é marcada por desafios diários, lutas invisíveis contra as forças espirituais do mal. Cada dia é uma oportunidade de nos fortalecermos no Senhor, de nos prepararmos espiritualmente para o que virá, e de buscar sua força para lutar com fé, coragem e determinação. Deus não nos chamou para uma vida de derrota, mas para sermos mais que vencedores através de Cristo que nos fortalece. A Bíblia nos lembra constantemente de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais, Efésios 6 versículo 12. E é por isso que devemos estar preparados todos os dias, revestidos de sua armadura e prontos para resistir ao inimigo. Neste vídeo, vamos orar juntos para que Deus nos fortaleça para a batalha espiritual de hoje. Vamos pedir ao Senhor que nos dê forças, sabedoria e discernimento, para que possamos vencer as tentações e os ataques espirituais. Que sua presença nos envolva e nos prepare para enfrentar o que vier. Junte-se a mim nesta oração poderosa pela manhã. O reconhecimento da batalha espiritual. A vida cristã não é uma jornada fácil. Quando decidimos seguir a Cristo, não estamos apenas adotando uma nova filosofia de vida ou aderindo a uma moralidade mais alta. Estamos entrando em um campo de batalha espiritual. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6 versículo 12, dizendo: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha espiritual é uma realidade constante para todos os cristãos, e é fundamental que reconheçamos a sua existência. A batalha que enfrentamos não é visível aos nossos olhos físicos, mas é profunda e real, travada em um nível espiritual. Ela se manifesta de várias maneiras em nossas vidas, por meio de tentações, ataques emocionais, ataques à nossa fé, dúvidas e até mesmo doenças e dificuldades financeiras. O inimigo de nossas almas, Satanás, e suas forças espirituais estão sempre tentando nos desviar do caminho de Deus, enfraquecendo nossa fé e nos afastando de nosso propósito divino. O primeiro passo para vencermos essa batalha é reconhecê-la. Não podemos lutar contra algo que não entendemos ou não aceitamos como real. Muitas vezes, as pessoas tentam atribuir seus problemas e dificuldades apenas a causas naturais ou circunstanciais, sem perceber que, muitas vezes, há forças espirituais em operação. Ao não reconhecermos a batalha espiritual, tornamo-nos vulneráveis às investidas do inimigo. A falta de reconhecimento dessa luta pode nos fazer cair na tentação de lutar com nossas próprias forças ou confiar em nossos próprios recursos, quando, na verdade, nossa força vem de Deus. Paulo nos instrui em 2 Coríntios 10 versículo 3-4, dizendo: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas palavras nos lembram que nossas armas espirituais não podem ser vistas ou manipuladas da maneira como lidamos com problemas naturais. Elas são poderosas e vêm de Deus, o que significa que precisamos depender totalmente de sua força e direção. Para compreender mais a fundo a natureza dessa batalha, devemos olhar para o próprio Jesus. Durante sua vida terrena, ele foi confrontado por Satanás várias vezes, principalmente em momentos de fraqueza e solidão, como durante o jejum de 40 dias no deserto, Mateus 4 versículo 1-11. Jesus não lutou contra Satanás com força física, mas com a palavra de Deus. Ele usou as Escrituras para resistir às tentações e desmascarar as mentiras do inimigo. Ao seguir o exemplo de Cristo, podemos aprender a usar a palavra de Deus para combater os ataques espirituais que enfrentamos diariamente. Ao reconhecermos a batalha espiritual, devemos também estar preparados para ela. Isso significa que devemos nos revestir da armadura de Deus, conforme instruído em Efésios 6 versículo 13 e 17. A armadura espiritual de Deus inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Estas são as ferramentas que Deus nos dá para resistir ao inimigo e permanecer firmes na fé. Em nosso dia a dia, enfrentamos muitas dificuldades, mas o nosso combate não é apenas contra pessoas ou circunstâncias. Quando passamos por dificuldades, é crucial lembrarmos que a verdadeira batalha acontece no reino espiritual. Os desafios que enfrentamos podem ser usados por Deus para nos fortalecer e nos preparar para a batalha. No entanto, precisamos estar vigilantes e cientes de que, sem o poder de Deus, não podemos vencer. A vitória na batalha espiritual não depende de nossa habilidade, mas da força que vem de Deus. Senhor, reconhecemos que estamos em uma batalha espiritual diária. Nos rendemos a Ti, pedindo que nos fortaleças e nos prepares para os desafios que virão. Ensina-nos a usar Tua palavra como uma arma de defesa e a depender da Tua força em todas as lutas.
Que a tua presença nos fortaleça e nos dê discernimento. Em nome de Jesus. Amém. De onde você está assistindo? Comente abaixo a sua cidade e vamos orar por você. A importância da oração na batalha espiritual. A oração é a principal arma que temos na batalha espiritual. Ela é a nossa linha direta com Deus, e é através dela que podemos buscar sua força, sua sabedoria e sua intervenção em nossas vidas. Jesus, em sua caminhada terrena, demonstrou a importância da oração como uma ferramenta essencial na luta contra o mal. Quando enfrentamos desafios espirituais, a oração não apenas nos fortalece, mas também nos permite comunicar nossas necessidades, preocupações e desejos a Deus. Ela nos ajuda a manter nosso foco em Deus, nos prepara para os desafios do dia e nos dá coragem para resistir ao inimigo. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus disse aos seus discípulos: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta exortação é um lembrete de que a oração é essencial para permanecermos firmes e alertas em tempos de tentação. Embora nossos corações possam estar dispostos a fazer a vontade de Deus, nossa carne é fraca e precisa da força de Deus para resistir às tentações. Quando oramos, pedimos ao Senhor que nos fortaleça e nos ajude a manter a nossa fé em momentos de fraqueza. A oração nos ajuda a resistir às tentações e a evitar os ataques do inimigo. Ela também nos permite renovar nossa mente e nosso espírito, alinhando-nos com a vontade de Deus. Quando oramos, nos entregamos ao Senhor, buscando sua direção e paz. Em Efésios 6, versículo 18, Paulo nos instrui a orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração contínua é um reflexo de nossa dependência de Deus e de nossa disposição em permanecer firmes na fé. Uma das coisas mais poderosas sobre a oração é que ela nos dá poder para resistir ao mal. Em 1 Pedro 5, versículo 8-9, somos lembrados de que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé. A oração nos fortalece para resistir ao inimigo. Ao nos colocarmos na presença de Deus, podemos declarar sua verdade e autoridade sobre as mentiras e ataques do diabo. Isso nos permite ficar firmes, sabendo que Deus é maior do que qualquer batalha que enfrentamos. Além disso, a oração nos permite confessar nossos pecados e nos purificar diante de Deus. Quando nos aproximamos dele em oração, podemos pedir perdão e buscar sua graça para superar nossas fraquezas e limitações. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, e isso é vital para nossa vitória na batalha espiritual. A oração nos ajuda a manter um coração puro e uma mente focada no Senhor, para que possamos resistir ao mal com confiança. A oração não é apenas uma maneira de pedir por proteção, mas também uma forma de adorarmos a Deus e reconhecermos sua soberania. Quando oramos, estamos declarando que Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza e nossa ajuda constante. Isso nos fortalece e nos prepara para qualquer situação que enfrentemos. Em Romanos 8, versículo 31, Paulo nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? A oração nos lembra dessa verdade, nos fortalece e nos dá coragem para seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Senhor, ajuda-nos a orar continuamente, reconhecendo nossa dependência de Ti e buscando Tua força para resistir ao inimigo. Fortalece nosso espírito e nossa carne, para que possamos permanecer firmes em nossa fé. Dá-nos a coragem para enfrentar a batalha espiritual com confiança em Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. De onde você está assistindo? Comente abaixo a sua cidade e vamos orar por você. A armadura de Deus, a batalha espiritual em que nos encontramos diariamente, exige preparação, e a única forma de estarmos preparados é nos revestirmos da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, faz uma analogia poderosa entre a armadura de um soldado e os recursos espirituais que Deus nos dá para lutar contra as forças do mal. Ele nos exorta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus. Efésios 6, versículo 13. Cada parte da armadura de Deus tem um propósito específico e essencial para nossa defesa contra os ataques do inimigo. Primeiramente, Paulo nos fala sobre o cinto da verdade, Efésios 6, versículo 14. O cinto, para um soldado, era uma peça essencial da armadura, pois mantinha todas as outras peças no lugar. No campo espiritual, o cinto da verdade é o princípio fundamental que nos mantém firmes em nossa fé e em nossa vida cristã. A verdade de Deus deve ser o alicerce de nossa vida, porque ela é imutável e inabalável. O inimigo, em sua astúcia, tenta lançar mentiras e enganos, buscando confundir e desviar-nos do caminho correto. Quando nos agarramos à verdade de Deus, que é revelada nas Escrituras, podemos resistir às mentiras do diabo e manter nosso coração firme.
Em seguida, Paulo fala sobre o peitoral da justiça, Efésios 6 versículo 14. O peitoral, que protegia o peito e o coração do soldado, simboliza a justiça de Deus. Em nossa batalha espiritual, a justiça de Deus deve ser o que nos protege das acusações e condenações do inimigo. Satanás tenta nos acusar, fazer-nos sentir indignos e imerecedores da graça de Deus, mas a justiça de Cristo, que nos foi dada pela fé, é nossa proteção. Não somos mais condenados, porque Cristo nos justificou através de seu sacrifício na cruz. A justiça de Deus, então, não é nossa, mas é a de Cristo, e é ela que nos protege do ataque do inimigo contra nossa identidade. O Evangelho da Paz, Efésios 6 versículo 15, também é uma parte crucial da armadura. Os calçados que o soldado usava eram essenciais para sua estabilidade e mobilidade. No campo espiritual, o Evangelho da Paz nos dá firmeza e estabilidade. A paz que Cristo nos oferece é algo que não depende das circunstâncias, mas que vem da reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando estamos firmados no Evangelho da Paz, podemos permanecer firmes em meio às tempestades da vida, sabendo que, independentemente dos desafios, a paz de Deus nos sustenta e nos fortalece. O escudo da fé, Efésios 6 versículo 16, é uma outra peça fundamental da armadura. O escudo, que protegia o soldado de flechas e ataques diretos, é a nossa fé em Deus. A fé é nossa defesa contra as dúvidas e os ataques do inimigo. Satanás tenta lançar setas de dúvida, medo e desconfiança contra Deus e contra nossas promessas. Mas, quando temos um escudo de fé firme, essas flechas não conseguem nos atingir. A fé em Deus, em suas promessas e em seu poder, nos dá a confiança necessária para resistir às tentações e continuar em nossa jornada cristã. Paulo também nos instrui a usar o capacete da salvação, Efésios 6 versículo 17. O capacete protegia a cabeça do soldado, o centro do seu pensamento e da sua mente. No campo espiritual, a salvação em Cristo é a proteção para nossa mente. Quando estamos seguros da nossa salvação, sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. O inimigo tenta lançar pensamentos de condenação e dúvidas sobre a nossa salvação, mas, ao colocarmos o capacete da salvação, sabemos que fomos salvos pela graça de Deus e que nossa posição em Cristo é segura. Finalmente, Paulo nos fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6 versículo 17. A espada é a única arma ofensiva mencionada na armadura, e a palavra de Deus é a nossa principal ferramenta para derrotar o inimigo. Jesus usou a palavra de Deus para resistir às tentações de Satanás no deserto, e ele nos ensina que devemos fazer o mesmo. Quando conhecemos as Escrituras e as usamos como nossa arma, podemos vencer os ataques do diabo e permanecer firmes na verdade. A armadura de Deus, quando usada corretamente, nos dá proteção total e a capacidade de resistir ao inimigo. Cada parte da armadura é vital e, como cristãos, devemos estar atentos para nos revestirmos de todas as peças todos os dias, para que possamos estar prontos para a batalha espiritual que enfrentamos. A nossa força, porém, não vem de nós mesmos, mas de Deus, que nos dá poder para resistir e vencer. Senhor, obrigado por nos dar a tua armadura. Que possamos nos revestir de cada parte dela diariamente, para que possamos resistir às tentações e aos ataques do inimigo. Fortalece-nos, Senhor, e nos dá a sabedoria para usar tua palavra como uma espada afiada contra as mentiras do diabo. Amém. De onde você está assistindo? Comente abaixo a sua cidade e vamos orar por você. A resistência ao inimigo na batalha espiritual, um dos maiores desafios que enfrentamos é aprender a resistir ao inimigo. A resistência não significa uma luta física, mas uma posição firme contra as investidas espirituais do mal. Tiago 4 versículo 7 nos diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência ao inimigo é um dos princípios fundamentais para vencermos a batalha espiritual. Porém, resistir não é uma tarefa fácil. O inimigo é astuto e usa várias táticas para tentar nos derrubar. A primeira forma de resistência é manter a nossa fé firme. A Bíblia nos ensina que a fé é um escudo que nos protege contra os ataques espirituais. Satanás tenta usar o medo, a dúvida e a insegurança para enfraquecer nossa fé. Mas, ao resistirmos a essas tentativas, nossa fé se fortalece. Quando mantemos nossa confiança em Deus, sabemos que Ele é maior do que qualquer inimigo e que, com Ele, somos mais do que vencedores. Outra forma de resistir é através da oração constante. A oração é a nossa comunicação com Deus e a nossa fonte de força. Quando oramos, pedimos a Deus que nos fortaleça e nos capacite para resistir ao mal. Jesus, em Mateus 26 versículo 41, nos instrui a vigiar e orar para não cairmos em tentação. A oração diária é essencial para manter nossa resistência espiritual.
pois ela nos ajuda a nos alinhar com a vontade de Deus e nos fortalece espiritualmente. A resistência também exige vigilância. Em 1 Pedro 5 versículo 8-9, somos advertidos a estar sóbrios e vigilantes, porque o diabo está bramando como leão, buscando a quem possa devorar. O inimigo procura momentos de fraqueza em nossas vidas para atacar. Por isso, é importante que estejamos alertas e preparados para as tentações. A vigilância nos permite identificar as áreas em nossas vidas onde estamos mais vulneráveis e nos ajuda a tomar medidas para nos proteger. Finalmente, resistir ao inimigo envolve o uso da palavra de Deus. Quando Satanás tentou enganar Jesus no deserto, ele respondeu com as Escrituras: está escrito. Mateus 4 versículo 4. A palavra de Deus é uma poderosa arma contra as mentiras do diabo. Quando conhecemos as Escrituras e as aplicamos em nossas vidas, podemos resistir a qualquer ataque que venha contra nós. Resistir ao inimigo não é uma tarefa fácil, mas é uma parte essencial da batalha espiritual. Quando resistimos firmemente nossa fé, oramos constantemente, vigiamos e usamos a palavra de Deus, temos a certeza de que o inimigo não prevalecerá contra nós. Senhor, fortalece-nos para resistir ao inimigo. Dá-nos coragem para manter nossa fé firme, para orar sem cessar e para vigiar contra os ataques do mal. Ajuda-nos a usar Tua palavra como uma espada afiada, resistindo a todas as mentiras e tentações do diabo. Amém. De onde você está assistindo? Comente abaixo a sua cidade e vamos orar por você. O poder da palavra de Deus, a palavra de Deus é a nossa maior fonte de poder espiritual. Ela é a espada do Espírito, com a qual podemos combater as mentiras e os ataques do inimigo. Em Hebreus 4 versículo 12, a Bíblia nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de ensinamentos, mas uma fonte de poder capaz de transformar vidas e derrotar as forças do mal. Jesus, ao ser tentado no deserto, usou a palavra de Deus para resistir às investidas de Satanás. Ele não usou a força ou o poder, mas apenas as Escrituras. Quando o diabo tentou enganá-lo, Jesus respondeu com a verdade de Deus: está escrito. Mateus 4 versículo 4. Ele nos ensina que, quando enfrentamos tentações, devemos usar a palavra de Deus para nos defender. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer ataque do inimigo, e é através dela que podemos vencer as lutas espirituais. Além de ser uma defesa contra o mal, a palavra de Deus também nos guia e nos instrui. Salmo 119 versículo 105 nos diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando estamos em dúvida sobre qual caminho seguir ou enfrentamos incertezas, a palavra de Deus nos ilumina e nos guia com sabedoria divina. Ela é a luz que nos mostra a direção certa a seguir. A palavra de Deus também é eficaz para renovar nossas mentes e transformar nossos corações. Romanos 12 versículo 2 nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando meditamos nas Escrituras, nossas mentes são renovadas e alinhadas com a vontade de Deus. A palavra de Deus tem o poder de transformar nossas atitudes, pensamentos e comportamentos, fazendo-nos mais semelhantes a Cristo. Finalmente, a palavra de Deus é a nossa espada no combate espiritual. Quando somos atacados pelo inimigo, devemos usar as Escrituras como nossa defesa. Ao conhecermos a verdade de Deus e aplicá-la em nossas vidas, podemos resistir a todas as mentiras e tentações. A palavra de Deus não falha, e ela nos dá a vitória sobre o mal. Senhor, obrigado por nos dar a Tua palavra, que é viva e eficaz. Que possamos usá-la como nossa espada no combate espiritual. Ajuda-nos a meditar nela diariamente, a aplicar seus ensinamentos e a usá-la para resistir ao mal. Que a Tua palavra nos fortaleça e nos guie em todas as áreas da nossa vida. Amém. De onde você está assistindo? Comente abaixo a sua cidade e vamos orar por você.